E aí pessoal, tudo em paz? Aqui é o Ivan Lacerda e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a distinção entre medo e fobia. É muito comum receber, seja no local de atendimento que eu faço, seja numa empresa ou nos contatos, seja em palestras, as pessoas falam: nossa Ivan, aquilo que você falou do medo é interessante, mas eu tenho fobia, nossa, o medo me domina, eu paraliso, eu não consigo agir em determinadas situações. E aí você vai esmiuçando um pouquinho mais, você vai conversando com a pessoa, acalmando, né? Dependendo da situação, ela vivencia aquilo novamente, né? Às vezes ela viu algo que faz mal, ou que ela não goste, ou que tenha pavor, e ao contar ela vivencia tudo novamente. E nesse bate-papo eu tento explicar, se eu puder, em algumas situações eu até já faço uma interferência para poder resolver aquele problema, se aquilo de fato é tão grave e aquilo incomoda tanto a pessoa. Então, o importante é a gente, primeiro, antes de mais nada, poder pontuar e posicionar e te explicar o que é essa questão do medo e o que é a questão da fobia. Logo de cara a gente percebe que são coisas distintas. O medo, eu vou até gravar um vídeo mais para frente de uma série relacionada a questões emocionais, e aí vai entrar a questão do medo, a questão da fobia de uma forma muito mais específica. Mas a grosso modo, até por pedidos de uma das pessoas que eu encontrei recentemente, eu falei: Ivan, grava um vídeo sobre isso aí para explicar para a gente o porquê. Eu sou apaixonado por fotografia, né? Se você me seguir, seja no Instagram ou no Face, por exemplo, eu posto a cada dia, e eu faço isso já há mais de 10, 15 anos, eu fotografo a natureza. E a natureza ela é bela, pelo menos eu acho muito bela. Onde tem imagens assim incríveis, de bichinhos que a gente no nosso dia a dia não vê. E eu venho postando algumas imagens de aranha, imagens de inseto, grilo, sapo, perereca, enfim, vários animais que no dia a dia das pessoas povoam às vezes a mente de que aquilo nossa, isso é horrível, isso é um perigo, e não é nada disso. Na verdade, se você observar, é até muito bonito. Mas tem pessoas que têm medo. Então eu recebo alguns comentários de: nossa, até que é bonito, mas eu tenho pavor, eu não chegaria perto de jeito nenhum. Então existe o medo, e o medo é uma ação do nosso cérebro nos avisando que a nossa vida está em risco. Então toda vez que eu percebo que a minha vida está em risco por alguma situação ou outra, é o meu cérebro me dando sinais de imagens, de referências do passado, da qual, naquele exato instante, eu tenho que tomar uma atitude. Então, o que o medo faz? Ou ele me faz avançar, tem o que nós chamamos de combate. Eu tenho medo, o que eu faço é uma reação de ataque. Então eu vou para frente, eu ataco. Existe o medo que nos faz com que eu fuja. Opa, é demais para mim. Sei lá, medo de um leão, medo de um bicho muito grande, de um cachorro enorme, a pessoa vai fugir, porque ela não vai combater. E o terceiro é quando a situação que nós chamamos de freeze, ou seja, a pessoa congela, paralisa e fica ali, né? Tem até alguns animais que usam essa tática até para se fingir de morto, para que o outro não venha combater. Então o medo é isso, é uma reação do nosso cérebro para que a gente tome uma atitude. E quando eu tenho medo de algo, ao invés de eu reclamar, de eu achar ruim, eu devo agradecer. Porque se eu não tivesse medo, eu atravessaria a Marginal Pinheiros ou a Marginal Tietê de olhos fechados. Eu saltaria de um prédio alto, de uma janela, e pumba, cairia. Quer dizer, não ia durar muito. Então o medo é uma maneira de nos manter vivo. Agora a fobia é um sentimento, é uma sensação que faz com que a pessoa tenha reações, às vezes, desproporcional ao que está acontecendo de fato. Por quê? Porque a fobia ela acontece muito mais em muitas situações na mente da pessoa, nas imagens que são formadas, do que propriamente na realidade. Então, pessoas que têm medo de andar num elevador, por exemplo.
Elevador é um meio de locomoção, talvez o que mais exista nas grandes cidades, é o que mais utilizado. E efetivamente é seguro, seguro demais. Você dificilmente tiver algum tipo de acidente com relação à queda de um elevador. Mas na cabeça da pessoa, no momento que aquela porta fechar, vai acabar a luz, vai acabar o ar e aquilo vai cair. E ela vai morrer. Então essa imagem que é criada, essa cascata de imagens de tragédia que vão acontecendo, é desproporcional à realidade. O caso, por exemplo, de uma barata. A pessoa vê uma barata e aquilo às vezes está relacionado à sua infância, às situações que uma barata passou nela, voou nela, que é o temor daquela criancinha lá do passado que tinha medo de barata e que hoje adulto, basta dar uma batida, dar uma pesada, já resolveu. Mas não, ela ainda está com as imagens, com as sensações, com aquilo que ela vê, que ela sente, que ela ouve lá do passado, não é a real. Portanto, a fobia, ela dispara essas sensações, nem sempre é a situação atual. E isso vale para um monte de coisas, seja para os animais, seja para avião, seja fobia de falar em público. Por quê? Porque em algum momento ela teve uma experiência que não foi adequada e ao pensar, ao imaginar que ela possa vivenciar de novo essa experiência, a fobia já aparece. E aí ela para de respirar. Ou começa a respirar muito superficialmente e não oxigena, não cai na real. O cérebro entra em looping e aí ela não consegue ter reações condizentes com aquele momento, com aquela sensação. Às vezes é uma coisa relativamente simples de ser resolvida, mas como a carga emocional é muito alta, ela não consegue avançar. Então existem técnicas, existe às vezes em 2 sessões, 3 sessões de um atendimento de coaching, misturando, integrando técnicas de PNL, de hipnose leve, você consegue atingir aquele ponto, ressignificar ou transformar aquelas imagens, aquelas sensações, e ao trazer para uma situação real, ao vivo, a pessoa não aciona aquelas sensações do passado e ela passa a ter uma qualidade de vida muito melhor. Já teve casos onde a pessoa tinha medo de elevador, foi feito um atendimento, um bate-papo, eu estava num andar relativamente alto e ao descer, ao ir embora, ela foi de elevador e nem se ligou que ela tinha entrado no elevador. Quando ela saiu, ela falou: nossa, entrei aqui nem viva, o que aconteceu? Eu falei: houve uma transformação. Então é muito simples, é automático. Basta a pessoa permitir que exista um acesso, que exista uma identificação de que imagens que precisam ser trabalhadas e transformadas para que o cérebro identifique que isso não é mais tão perigoso. Devemos ter medo, mas devemos nos livrar das fobias. Existem técnicas para isso e eu posso ajudá-lo, ou um profissional de coaching ou um terapeuta também vai poder te ajudar. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu agradeço se puder dar um like, se puder deixar o seu comentário, dizer qual é o seu medo, qual é o seu pavor, ou o que você fez para transformar, para modificar. E vai ser legal a gente trocar essas informações para que outras pessoas também percebam que tudo pode ser mudado, tudo pode ser melhorado. Inclusive uma das minhas hashtags é a cada dia melhor, a cada dia buscando ser melhor. Ok? Um grande abraço e nos vemos numa outra oportunidade. Até mais.